Hoje você vai conhecer a história do primeiro santo eremita que acompanhava atentamente as lutas da igreja contra o arianismo e tinha grande admiração por Santo Atanásio. É claro que estamos falando de São Paulo, o eremita. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nascido no Egito e tendo herdado uma grande fortuna de sua família, aos 15 anos foi residir numa casa de campo, quando iniciou a perseguição contra a igreja movida pelo imperador Décio, no ano de 250. O cunhado de Paulo quis denunciá-lo como cristão, a fim de ficar com os seus bens. Olha só. Foi então que Paulo fugiu para o deserto. Já deixa o seu like aqui e fica com a gente até o final do vídeo, ok? Morando numa gruta ao lado de uma fonte, ele levou uma vida de oração e penitência, sempre voltado para altas cogitações, e se santificou dessa forma. Nessa gruta ele viveu durante 90 anos. Ele morreu com 105 anos de idade e é considerado o primeiro eremita da história. Em sua história se conta que num certo dia Deus lhe revelou que em breve ele faleceria e um eremita que vivia nas proximidades viria sepultá-lo. E de fato, pouco tempo depois chegou à gruta Santo Antão, que estava já com seus 90 anos de idade. Os dois santos se abraçaram e se trataram pelos respectivos nomes, sem nunca terem se visto ou se encontrado. Em meio à conversa, São Paulo perguntou a Santo Antão, que vivia com alguns discípulos, como ia o gênero humano e se ainda existiam adoradores do demônio. Em determinado momento, um corvo trazendo um pão inteiro baixou junto a eles, e São Paulo disse: há 60 anos recebo diariamente a metade de um pão. À vossa chegada, nosso Senhor Jesus Cristo mandou o dobro. Que legal, né? Iluminado pela luz da graça divina, São Paulo, eremita, acompanhava atentamente as lutas da igreja contra o arianismo e tinha grande admiração por Santo Atanásio, que comandava a batalha contra essa heresia. Ao saber que Santo Antão possuía uma manta doada por Santo Atanásio, São Paulo pediu que ele a buscasse para envolver o seu corpo após a sua morte, que já estava próxima. Santo Antão foi ao local onde vivia, tomou a manta e iniciou a caminhada de volta, que durava cerca de 3 horas. Ao se aproximar da gruta, viu a alma de São Paulo resplandecente de alvura subindo ao céu, cercada de anjos e santos. E na gruta estava o seu corpo ajoelhado, de cabeça erguida e mãos estendidas para o céu. Enquanto o Santo Antão pensava como poderia sepultar o amigo eremita, já que não tinha levado nenhum instrumento para cavar a terra, 2 leões saíram da mata e se postaram junto ao corpo, e ficaram rugindo e acariciando o corpo de São Paulo eremita com as caudas, como se estivessem expressando sua dor. Pouco depois, os leões cavaram com suas garras uma cova na areia e se aproximaram de Santo Antão com as cabeças baixas, remexendo as orelhas, para significar que pediam a bênção. Ele abençoou os animais, que em seguida voltaram para a mata. Santo Antão envolveu o cadáver com a manta de Santo Atanásio, o enterrou e voltou para o seu eremitério, levando a túnica de São Paulo eremita, feita de folhas de palmeira entrelaçadas. São Paulo eremita, do fundo da caverna onde ele se encontrava, completamente isolado e meditando as coisas de Deus, seguia em espírito as lutas do grande Santo Atanásio e, ao morrer, quis ser revestido da manta deste magnífico doutor da igreja, como uma manifestação de seu ardente entusiasmo por aquele varão que nas lutas deste século estava sustentando a causa da Santa Igreja contra o arianismo. Em geral, quando se fala a respeito do estado de vida eremítico, se coloca em relevo a força e o sacrifício realizados pelo eremita para se separar de todas as coisas dessa terra e viver isolado. Então, o grande mérito do ermitão seria de ficar sozinho e vencer a vontade torrencial de falar, inerente a todo homem, sobretudo quando está só. Porque nós, homens, somos feitos assim, quando estamos muito tempo no meio dos outros,
queremos ficar quietos e isolados. Mas quando permanecemos muito tempo quietos, queremos estar no meio dos outros, não é mesmo? Logo, nessa vitória sobre si mesmo, estaria uma das maiores glórias do estado de vida do eremita. Sim, na realidade, uma das belezas desse estado se encontra na profundidade de pensamento intrínseca a ele. A nobreza do estado eremítico não vem do fato de o ermitão estar quieto, mas de que, estando silencioso, ele fala com Deus. E falar com Deus não significa ter continuamente aparições ou revelações, mas é também entreter o espírito a respeito das coisas sobrenaturais. O espírito é tocado pela graça com a qual a pessoa consegue ficar entretida com as coisas de Deus, ou seja, com os temas mais profundos, mais elevados e mais nobres. Então, a vida eremítica é por excelência um estado ao qual é inerente a profundidade e a ordem do pensamento, a elevação do espírito, a familiaridade com as mais altas cogitações da mente humana, que são as de ordem religiosa e espiritual. E isso confere exatamente ao estado eremítico uma alta respeitabilidade. Esse é, debaixo de certo ponto de vista, o estado em que se pratica mais altamente a virtude do respeito. O eremita pensa, medita, raciocina. Para ele nada é pequeno, nada é sem importância, nada é trivial. Ele compreende as altas razões de todas as coisas e o caráter sagrado e augusto que, a seu modo, cada criatura e cada fato apresenta. Ele está constantemente com o espírito posto nas coisas de Deus. São Paulo Eremita se comemora liturgicamente no dia 15 de janeiro. Mas quais são os outros santos dessa semana, Carol? Vamos para a nossa lista? Vamos lá, então. Dia 16, São Marcelo I. Dia 17, Santo Antão, para o qual nós temos uma novena. Dia 18, Santa Priscila. Dia 19, São Mário e companheiros mártires. No dia 20, São Sebastião, e nós já contamos a história dele aqui num vídeo e também temos uma novena para ele. E para finalizar a semana, dia 21, dia de Santa Inês, nós também contamos a história dela e também temos novena para ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de São Paulo Eremita ou nunca ouviu falar nele? Sabia que ele vivia isolado em uma gruta e que todos os dias Nosso Senhor mandava um corvo entregar a ele a metade de um pão? Escreva aqui nos comentários para nós se você já conhecia a vida desse grande santo e o que você achou da história dele, ok? E na semana que vem nós vamos contar aqui a história de outro grande santo ou santa da Igreja Católica. E é sempre muito bom, né? Muito bom aprender e estudar sobre a vida dos santos. É isso mesmo. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. E não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. E dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que todos os links que nós citamos estão ali, tá bem? Que Deus te abençoe. Salve Maria!